Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando aí, né, na medida que a gente pode, na medida do possível. Começando aí mais uma aula nossa de probabilidade estatística, hoje já a nossa quinta aula, né, da nossa disciplina. Então, conforme a gente já vem abordando nas aulas anteriores, a gente vem trazendo um caminho, passando um percurso aí no decorrer de toda a nossa disciplina. E hoje a gente ainda vai utilizar alguns conceitos relacionados às nossas medidas de posição, medidas de dispersão, para entender como que fica a representação gráfica de um conjunto de dados e como que é o comportamento a partir de uma assimetria, de uma kurtose e assim sucessivamente, tá ok? Bora lá então, pessoal. Antes a gente vai retomar só alguns conceitos que a gente já viu em aulas anteriores, acredito que sejam importantes, tá? Até se tiver algum aluno que esteja fazendo aí algumas atividades também já no ALVA, alguma atividade que esteja fazendo, e começa a aparecer a parte da kurtose, da simetria. Então, são conteúdos que a gente vai ver hoje, tá? E resgatando sempre os conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores. Vocês vão observar que a estatística ela tem muito isso, né? Que a gente sempre vai resgatando. O tempo todo a gente vai estar pedindo a média, a moda, a mediana, e a partir desses dados a gente acaba montando aí o comportamento, nesse caso específico da aula de hoje, a representação gráfica de quando nós estamos trabalhando com esses dados, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida, podem encaminhar no nosso chat, que eu estou à disposição, dúvida com relação ao conteúdo, para ajudá-los naquilo que for preciso, tá? Boa tarde, Davi, tudo bem? Então vamos lá. Só fazendo um retomando aqui daquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Retomando então o que são as nossas medidas de posição, tá? Lembre-se que aquelas medidas de posição são as nossas medidas de tendência central também, que pode ser considerada, a gente pode encontrar como as duas nomenclaturas, e elas representam aquele ponto de equilíbrio, né? Quando a gente está trabalhando com uma distribuição de dados. Em muitos casos, podem ser considerados valores típicos ou representativos de um conjunto. Então, as medidas que a gente viu né, e trabalhou é a média aritmética, a mediana e a moda. Por que eu estou resgatando de novo essas medidas? Porque a gente vai precisar delas na aula de hoje para a gente identificar a parte da kurtose, a assimetria com relação ao conjunto de dados, tá? E nós vimos também as medidas de dispersão, né? Então, a gente pode determinar elas como sendo medidas de variação ou de dispersão. Por que é legal a gente trazer as duas nomenclaturas? Porque se aparecer um exercício, alguma atividade, onde vocês precisam diferenciar, às vezes aparece como medida de variação e você fala, meu, não vi medida de variação, eu vi dispersão. Então, pode aparecer com as duas nomenclaturas, tá? E aí, no caso, elas complementam aquelas medidas de localização de tendência central, que é a parte da mediana, da moda e da média, tá? Quanto a gente pensa aí no grau de afastamento com relação à média. Então, nós temos a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Conteúdos que a gente já viu nas aulas anteriores, tá, pessoal? Então, todos esses conteúdos, todas essas medidas, a gente já calculou nas aulas anteriores. E vocês vão observar que esses conteúdos a gente acaba utilizando eles com muita frequência, tá? Então, às vezes, a gente vai avançando os nossos conteúdos de estatística e a gente observa que esses conteúdos acompanham a gente. Tanto é que hoje vocês vão ter que calcular a média, vão ter que calcular a mediana. Então, a gente sempre vai resgatando. E isso é muito bom, né? Porque acaba até ajudando a fixar esses conteúdos quando a gente está pensando. Porque às vezes a gente tem uma aula aqui que trabalha um determinado conteúdo, já passa para o outro, já passa para o outro, e aí fica até um pouco complicado para a gente guardar todos eles. Nesse caso específico, a gente fica resgatando o tempo todo, né? Puxando eles o tempo todo. E isso acaba, assim, ajudando e facilitando bastante, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, pode ir encaminhando no chat, porque eu tô, assim, sempre olhando nos slides, no material, e tô dando uma olhadinha no chat na medida do possível para ir respondendo vocês, tá bom? Para ninguém ficar com dúvida e ajudar todo mundo da melhor forma. Então, vamos lá. Nós vamos entender hoje a parte da assimetria e da kurtose, pensando num conjunto de dados, tá? Então, pense numa distribuição, pense numa pesquisa, onde você tem um conjunto de dados e a gente precisa fazer esse estudo, tá? Tanto a simetria quanto a kurtose é o formato
o formato é um aspecto importante de uma distribuição. Então, quando a gente for organizar esses dados, o formato dessa representação interfere muito, tá? Quando a gente está pensando num conjunto de dados. Embora mudanças em uma medida de variação também provoquem alterações no aspecto visual, o formato de uma distribuição se relaciona com as ideias de simetria e curtose. Já vou explicar para vocês o que é, então, essa simetria, o que é essa curtose. Várias medidas têm o objetivo de informar sobre o formato da distribuição dos dados em relação à distribuição normal, tá? Entre as mais precisas, então, a gente vai ver a simetria e a curtose, que são conteúdos da nossa aula de hoje. Davi, não sei se a gente vai conseguir fazer uma revisão para a prova de vocês, tá? Então, o que é a minha sugestão? Vai estudando, pega o nosso material de probabilidade estatística lá na biblioteca virtual de vocês, vai fazendo exercícios e conforme vocês forem tendo dificuldade em algum tipo de atividade, fala para mim, ó, professora, será que tem como você fazer uma atividade assim, tive dificuldade, aí eu posso preparar para a próxima aula, tá? Porque como a gente tem aulas contadinhas, que a gente precisa trabalhar todos os conteúdos, então fica um pouco complicado. Então a minha sugestão é isso, tá? Peguem o material de probabilidade estatística, estudem, que nem esse exercício já está lá na unidade 2, já é atividade lá na unidade 2. Busca exemplos, tem bastante atividades resolvidas lá também. E aí, conforme vocês forem encontrando algumas dúvidas de conteúdos que a gente já viu, aí a gente vai, eu tento encaixando no decorrer das nossas aulas para vocês não terem essas dúvidas para a prova, tá? A gente pode seguir nessa dinâmica, nessa estratégia, por uma forma de ajudar você aí, tá bom? Então, bora lá. Dando continuidade aqui. O que é a assimetria, tá? Embora as medidas de posição de variação possibilitam descrever estatisticamente um conjunto de dados, é necessário verificar como que está o comportamento dessa distribuição. Como que a gente verifica o tipo e o grau de assimetria daquela distribuição? Então, antes de mais nada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lembre-se não sei se vocês lembram, tá? Mas eu, por exemplo, tinha várias atividades lá na educação básica que trabalhava simetria. Por exemplo, a professora chegava, pedia para a gente fazer um determinado desenho, onde a gente tinha uma reta no meio, e tudo que acontecia de um lado, nós tínhamos que fazer idêntico do outro. Nós tínhamos uma figura simétrica. Exemplos clássicos de simetria aí, que a gente também pode ver no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu falar assim, olha, será que o meu rosto é simétrico? O que quer dizer quando eu pergunto para vocês, será que o meu rosto é simétrico? Quer dizer que se eu traçar uma linha, uma reta, certinho no meio dele, será que exatamente o que eu tenho de um lado vai ter do outro? Vocês já ouviram falar que tem algumas atrizes que têm um rosto simétrico, quer dizer que um lado é idêntico ao outro? Enfim, a gente sabe que são raras pessoas que têm essa simetria, porque é muito difícil, às vezes nem que seja algo bem despercebido, assim, mas se você for medir pensando bem milimetramente, assim, a gente vai começar a observar que a gente não é totalmente simétrico, tá? E aí, a gente acaba trazendo, tô até ilustrando, trabalhando esse conceito com vocês para ficar mais fácil, para que vocês possam entender o que é a simetria como um si, tá? Então, quer dizer que imagine que vocês têm um conjunto de amostras de dados e a gente consegue traçar uma linha normal no meio desse conjunto, numa representação gráfica, e os elementos são exatamente distribuídos em ambos os lados desse gráfico. A gente já vai ver algumas ilustrações e vai ficar mais claro. Então, a gente tem uma distribuição simétrica. Quando eu falo de assimétrica, gente, sempre o azinho na frente da palavra, geralmente ele vem para negar, tá? Quer dizer que não é simétrica. É algo totalmente torto, que tem de um lado, não tem do outro, e é o exemplo que eu tenho aqui no meu slide para trabalhar com vocês. Por exemplo, nós temos duas figurinhas aqui básicas, até são figuras que eu até fiz questão de trazer para a gente entender antes primeiro esse conceito de simetria e assimetria, onde a gente olha essa representação e a gente pode observar que ela é simétrica, porque o que tem de um lado, ó, tá vendo que tem a linha, essa reta que está traçando aqui no meio, que seria a nossa normal numa distribuição, que tem de um lado é idêntico ao que tem do lado do outro. Agora, olha essa segunda representação. A gente já vê que é assimétrico, né? O que tem de um lado já não é igual ao que tem do outro lado, tá? Só para a gente entender, então, o que é simétrico e o que é assimétrico.
assimétrico. Lembre-se que o assimétrico quer dizer que é não, está negando a simetria, tá? Então, quando eu falo de assimetria, ele é o grau do desvio ou do afastamento de uma distribuição. Então, veja bem, quando a gente tem aqui, ó, imagine que você poderia organizar os seus dados, a quantidade de dados. Aqui nós temos a nossa normal, tá? O que é a nossa normal? É essa linha que vem aqui do nosso eixo horizontal até o pico da minha curva, tá? Até o ponto mais alto. Então, a gente observa que quando a curva é simétrica, a média, a mediana e a moda coincidem no mesmo ponto de ordenada máxima, havendo um perfeito equilíbrio da distribuição. Então, a gente pode observar que tanto a média, a mediana e a moda estão exatamente ali coincidindo com aquela normal. Então, se vocês estiverem trabalhando com um conjunto de dados, ó, o Márcio está trazendo uma situação aqui, ó. No início da gestação, observa-se a simetria do feto, serve para identificar anomalia. Ai, legal, Márcio, exatamente. A gente pode ver, pensar nesse sentido aí em outras situações. Muito legal. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Legal, gente, vai mandando as contribuições na aula, porque isso enriquece bastante. Eu gosto bastante de compartilhar aquilo que vocês vão postando. Mas o que quer dizer, então? Que quando a gente vai trabalhar... Imagine que eu posso dar um conjunto de dados para vocês, tá? E a gente vai fazer uma atividade assim hoje. Vocês vão calcular. Que legal, que bacana. Vocês vão calcular... Tô vendo o comentário do Márcio aqui no chat. Vocês vão encontrar a média, a mediana e a moda. Se elas tiverem o mesmo valor, quer dizer que aquele conjunto de dados é simétrico. Quer dizer que tem uma distribuição perfeita. E ela vai ter esse comportamento dessa curva, tá? É bem legal quando a gente começa a trabalhar isso. A gente já vai entrar em mais detalhes. Mas isso é um ponto crucial. Então, se vocês estiverem fazendo alguma atividade, algum exemplo, algum exercício, em que aparece lá que a média, a moda e a mediana têm os mesmos valores, ponto. Essa distribuição já é simétrica, tá? Só isso já basta, ok? Anota isso aí, pessoal. Isso aí é bem importante. Gente, boa tarde, eu sou a professora Mariana, tá? A Alcineia é a nossa tutora que está acompanhando aí a gente na nossa aula. Ela também está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Estamos as duas aqui à disposição para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Então, só para a gente entender quando a gente tem aí, então, uma curva simétrica. Agora nós vamos ver a parte da assimetria, quer dizer que não é simétrica, tá? Quando o equilíbrio não vai acontecer, isto é, a média, a mediana e a moda recaem em pontos diferentes da distribuição. Então, vai ser assimétrica. E ela pode ser enviesada para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, nós temos 3 representações gráficas. Imagine que os dados de uma amostra aí foram organizados nesses gráficos. Essa aqui é a nossa simétrica, tá, pessoal? Por que ela é simétrica? Porque a gente consegue observar que se eu traçar uma reta normal aqui, ó, vou tentar traçar, tá? Para vocês entenderem. A distribuição dos dados, tanto para a direita quanto para a esquerda, são idênticas, são iguais. Então, ela é simétrica. Já na nossa primeira representação aqui, nós temos uma assimétrica negativa. Por quê? Porque ela está tendo uma queda para a esquerda. Então, se ela está tendo queda para a esquerda, ela é assimétrica negativa. E se ela tem queda para a direita, ela é assimétrica positiva, ok? Então, a gente pode ter esses dois tipos. Isso é bem bacana e às vezes cai bastante em questões aí também, tá? Vão anotando bonitinho, certinho, para vocês não terem dúvidas com relação a isso, tá? Então, vamos lá. A distribuição assimétrica negativa, que é essa que tem queda para o lado esquerdo, tá? Ela indica que a maioria dos valores são maiores ou se localizam à direita da média. Então, a gente observa o seguinte, que a minha média está aqui e os valores que são maiores estão para o lado direito. Ó. Então, a gente pode observar a mediana, a moda, tudo para o lado direito. Então, a gente observa ali onde está a média e eles são todos maiores para o lado direito. Por isso que ele tem esse comportamento, né? Então, a média está aqui e olha como cresce, né, os outros elementos. Então, aqui neste caso, nós temos uma simetria negativa, tá?
Então, a média, a moda, a mediana estão ao lado direito da média, tá? Então, e elas são maiores, ok? Distribuição assimétrica negativa. A positiva, ela já indica outra forma, tá? O que, que ela indica? Que a maioria dos valores são menores ou se localizam à esquerda da média. Então, a gente pode observar o seguinte. Aqui a gente tem a nossa média. E olha onde estão os valores maiores agora. Estão para o lado esquerdo, tá? Então, a gente observa que a moda está para o lado esquerdo, a mediana está para o lado esquerdo, tá? Por isso que ela acaba tendo essa queda ali para o outro lado. Então, a gente tem uma assimetria positiva quando a gente tem esse determinado comportamento, tá? E como que a gente faz para identificar, né, para quantificar o desvio de uma distribuição? Tem formulinha, tá? Em relação à distribuição simétrica, nós vamos usar o coeficiente de assimetria. Então, por exemplo, esse aqui é o coeficiente de assimetria de Pearson, tá? Onde eu tenho que o A, que é esse coeficiente, vai ser igual ao 3 vezes a média menos a mediana, dividido, nesse caso aí, pelo nosso desvio padrão, tá? Olha para você ver como a gente está resgatando conteúdos que a gente viu na aula anterior. Então, se eu encontrar o coeficiente e ele for menor que zero, nós temos uma distribuição assimétrica negativa. Se esse valor for maior que zero, vai ser assimétrica positiva. E se for igual a zero, vai ser simétrica. Então, se esse coeficiente, na hora que a gente joga o valor da média, da mediana e do desvio, der igual a zero, a distribuição é simétrica, tá? Se ela estiver menor que zero, ela é negativa, assimétrica negativa, e se for maior que zero, assimétrica positiva. Gente, anotem isso, façam um resumão, tá? Porque a gente já vai fazer uma aplicação de como identificar isso aí. Vou dar um tempinho para vocês, porque às vezes tem alguém que está copiando, precisa de um tempinho maior, tá? Ok? Dúvidas até aí, gente? Perguntem, tá? Nós vamos fazer o primeiro exemplo, tá? Nós temos algumas distribuições aqui, a distribuição A distribuição B e a distribuição C, e nós vamos ter que classificar de acordo com a assimetria deles, dessa distribuição. Então, a gente tem a distribuição A B e a C. Veja que em cada uma delas a gente já tem o valor da média, da mediana, da moda e do desvio, tá? Então, com essas informações, a gente já consegue utilizar e calcular na nossa fórmula. Vou fazer o primeiro exemplo com vocês no quadro, também usando a distribuição A, e depois vocês vão fazer da distribuição B e da distribuição C, tá? Combinado? Então, vamos lá. Vou fazer o A com vocês e depois vocês fazem o B e o C para colocar em prática a nossa fórmula. Espera aí. Vamos lá. Bom, vou pegar a minha distribuição A. A minha distribuição A, ele está trazendo que a média é 12. Né? Foi feita uma análise aí, sei lá, uma distribuição, mas identificou que a média é 12. A mediana também é 12. E a moda também é 12. E o desvio está sendo 4,42. Gente, aqui tem uma coisa interessante nessa atividade. Por quê? Se vocês analisarem, a média, a mediana e a moda são todas iguais. Então, automaticamente, eu não precisava nem fazer cálculo, porque eu já sei que aqui nós temos uma distribuição simétrica, tá? Mas nós vamos comprovar que ela realmente é simétrica jogando na nossa fórmula, tá? Lembra da nossa formulinha? Vou colocar aqui, ó. O coeficiente, né, de assimetria é igual. Aqui é AS, tá? Vai ser igual a 3, ok? Vezes, no caso específico, a minha média, menos a minha mediana, dividido pelo meu desvio. Isso aqui é fórmula, tá, gente? Tem gente que às vezes... Então, a mediana é como zero, ponto de partida em uma reta para menos 1. Não necessariamente, tá, Davi?
Não necessariamente. Então, a mediana é como zero, ponto de partida em uma reta para -1. Não necessariamente, depende da distribuição, tá? Aqui, eu estou usando uma fórmula em que a gente vai precisar só da média e da mediana para calcular, tá? Mas, se vocês olharem lá no material de vocês, vai ter uma outra fórmula que usa a moda. Então, também pode usar qualquer uma delas, que vai chegar no mesmo valor, tá? Eu não estou entendendo muito o que o Davi perguntou. Se você puder descrever um pouquinho mais, você me ajuda, tá, Davi? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu já sei que essa é uma amostra simétrica, uma distribuição simétrica, porque eu sei que os valores das medidas de posição são iguais. Mas vamos validar, né? Vamos jogar na nossa fórmula só para validar, porque depois vocês vão ter que fazer a distribuição B e a distribuição C. Então, eu vou ter aqui que o coeficiente, né, de simetria vai ser 3 vezes a minha média, que é 12, menos a mediana, que também é 12, dividido pelo meu desvio, que é 4,2. Ah, aqui faltou um 4, ó, é 4,42. Ok? Então, vai ficar A igual a 3. Gente, 12 menos 12 vai dar zero, ó. Por isso que vai zerar isso aqui. Então, quando o coeficiente dá igual a zero, quer dizer que nós temos uma distribuição simétrica, tá? Por isso que eu já, ó, consegui validar. Como os valores são iguais pela teoria, automaticamente eu já podia dizer que a gente tem uma distribuição simétrica. Jogando na fórmula, eu também provo que ela é simétrica, tá? O que, que vocês vão fazer agora? Eu já vou voltar para o slide, tá? Vocês vão agora fazer esses cálculos para a distribuição B e para a distribuição C, jogando os valores na nossa fórmula para vocês identificarem para mim se ela é agora assimétrica para negativa ou assimétrica positiva, tá? Ok? O que, que a gente precisa lembrar? Que quando o A é menor que zero, a gente tem uma assimetria negativa. Quando o A é maior que zero, nós temos uma assimetria positiva, tá? E quando o A é igual a zero, nós temos uma distribuição simétrica, ok? Então, dependendo do valor que vocês encontrarem aqui, a gente já pode desenvolver, dizer se a nossa distribuição é simétrica ou assimétrica negativa e positiva. Gente, ficou alguma dúvida? Dá para fazer agora a distribuição B e C se eu colocar o slide? Tranquilo? Alguém está copiando? Tá, vou jogar o slide então para vocês verem agora qual é a distribuição B e qual é a distribuição C, tá? Tá na mão a distribuição B e distribuição C. Bora lá, galera, colocar em prática aí o que a gente viu do coeficiente até o momento. Qualquer coisa vocês me perguntem, estou aqui para ajudá-los. Qualquer coisa perguntem, tá, gente? Márcio, isso aí tem no teu AVA, tá? Lá tem, acho que tem um manual certinho explicando. Não, esse desvio padrão não tem nada a ver, tá? Ele só vai, a gente vai ter que substituir ele na fórmula para poder resolver. Tudo que vocês tiverem de dúvida com relação à prova, às datas, vocês olham no manual de vocês que tem lá no AVA, tá? É melhor, Márcio, do que eu te falar uma data errada e daí confundir tua vida, tá? Por isso que, como eu tenho várias turmas, então eu prefiro que você entre lá certinho e veja direitinho qual é a data, tá bom?
Gente, conforme vocês forem resolvendo, vai mandando as respostas para mim no chat, pra gente ir conferindo, tá? Mais um minutinho, tá? Daí a gente vai corrigir. Qual que você tá fazendo? A distribuição de qual? Da B ou da C? Vamos lá, gente, corrigir com vocês? Vou fazer juntos, tá? Vamos lá. Porque daí já tira a dúvida também de quem às vezes está empacado aí em algum lugar. Ó, vou pagar os meus dados que eu tenho aqui, porque agora eu vou pegar a distribuição B, tá? Vou pagar aqui. E aqui também. Então vamos lá. Boa, Sabrina. Coisa boa. Vamos ver se a Sabrina tá certa. Na distribuição B, eu tenho que a minha média é 12,9. A minha mediana é 13,5. E a minha moda é 16. E o meu desvio continua ponto 4,42, ok? Não, 4,20. Qualquer coisa, se eu colocar alguma coisa errada aqui, vocês vão me corrigindo. Ok? 12,9, 13,5, 16. Tá. Vamos substituir lá, então, vai ficar 3 vezes a média, que é 12,9, menos a mediana, que é 13,5, dividido pelo meu desvio, que é 4,2, ok? Então, vai ficar 3 vezes 12,9 menos 13,5 vai dar menos 0,6, ok? Dividido por 4,2. Estão corrigindo comigo aí, gente. Cuidado com esse negativo aqui, tá? Por que, que a gente tem que tomar cuidado com esse negativo? Porque aqui vai ficar menos 1,8 dividido por 4,2. 1,8, vamos fazer aqui. 1,8 dividido por 4,2. 0,8 dividido por 4,2 vai dar 0,4286, arredondando a quarta casa, tá? Menos 0,4286. Como ele é negativo, gente, automaticamente isso aqui é menor que zero. Se é menor que zero, quer dizer que a gente tem uma assimetria negativa, tá? Então, aqui é assimétrico, negativo, a letra B. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí no chat. O que você fez errado, Eric? Fez errado alguma conta? Ó, esse aqui é o B, tá? Distribuição B. Então, substituí lá o lugar da minha média, o valor da minha mediana, fiz 12,9 menos 13,5. Cuidado que o 13,5 é maior, tá? Ele é negativo. Seria como se você tivesse devendo 13,5 e pagou 12,9, tá, gente? Por isso que acaba ficando negativo aqui embaixo, tá? Deixa eu ver.
O que é esse 1,8? É 3 vezes o 0,6. Tá vendo, ó? 12,9 menos 13,5 dá menos 0,6. Só que eu tenho que pegar ele e multiplicar com o 3 que está para fora da fórmula, tá vendo? 0,6 vezes 3 dá menos, porque tem um negativo aqui, tá? E aí eu divido ele com 4,2, chegando em menos 0,4286. Veja se deu certo, Eric. Qualquer coisa, pergunte. O Davi já achou o B, hein, Davi? Ah, o Davi arredondou para a segunda casa, não tem problema, tá, Davi? Ô, Davi, você o deu menos, sabe por que você o deu menos 0,43? Porque você arredondou a segunda casa decimal, não tem problema, o importante é ter dado negativo, tá? Show de bola. Gente, perguntem, tá? Estou aqui à disposição para ajudá-los no que for preciso. Foi a B? Posso fazer a C? Tem alguém copiando? Deu certo, né, Eric? Que bom. Isso aí, show de bola. Muito bom. Ó, agora eu vou apagar e vou fazer a distribuição C, tá? Vou trocar os valores e vou fazer a conta novamente. Então, vamos lá. Só vai mudar os valores da distribuição. Então, aqui agora nós temos a distribuição C, em que eu tenho que a minha média é 11,1, a minha mediana é 10,5. Depois a gente vai fazer um exemplo no final, tá? Que eu vou dar os dados e vocês vão calcular para mim. A moda é 8 e o desvio continua sendo 4,2. Então, vamos substituir lá. Vai ficar coeficiente, né, da simetria 3 vezes a minha média. É isso aí, porque sempre fração indica divisão, tá, gente? Sempre que você tiver um número entre fração, vocês podem fazer a divisão deles, tá? Beleza, tranquilo, gente. Bom que vocês estão achando os erros aí. Sinal é uma coisa que pega todo mundo, né? Mediana 10,5 dividido pelo desvio, que é 4,2. Vamos lá, então eu vou ter que o coeficiente vai ser igual a 3. Gente, 11,1 menos 10,5 vai dar também 0,6 dividido por 4,2. Então, eu vou ter aqui isso igual a 1,8 também, só que aqui vai dar um valor positivo, olha lá. Também vai dar 0,4286. 0,4286. Esse número é maior que zero. Como ele é maior que zero, então nós temos aqui uma assimetria positiva. Ok? Deu para entender como é que funciona para identificar, então, quando a gente está trabalhando com uma distribuição? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É a mesma matéria que a gente teve ontem. Sim, senhora. Sim, senhora. Não sei quem está me perguntando, mas é, tá? O mesmo conteúdo que a gente teve ontem, eu estou passando hoje, tá? Gente, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não tem problema Davi arredondar na terceira casa. O importante é que você chegue no mesmo valor. Só toma cuidado com os arredondamentos, mas aqui não vai fazer muita diferença, tá? Fica tranquilo. Ok, gente? Deu para entender, então, como é que a gente faz para identificar o coeficiente? Então, a gente precisa da média, precisa da mediana. Se vocês forem olhar o material de vocês, também vai ter uma fórmula que tem a moda. Tanto faz usar qualquer uma delas, tá? Só para vocês saberem que existe. E aí, aqui, a gente consegue identificar qual é o tipo de distribuição. Fechou? Bora lá? Bora lá. Bom, então aqui estavam os exemplos, resolvidinhos, bonetinhos. Nós vamos entender agora como que funciona a nossa curtose, tá? A curtose, gente, é essa curva,
tá? Quando a gente trabalha com uma distribuição, é o formato da nossa curva. E aí a gente tem alguns nomes específicos para nossa kurtose. Geralmente os exercícios vai trazer a curva e vocês vão ter que dar o nome para ela, tá? Geralmente os exercícios acabam trabalhando assim. Então, nós vamos chamar de kurtose o grau do achatamento numa distribuição que tem apenas uma moda. Então, a gente sempre vai considerar uma amostra que tem apenas uma moda, ela é unimodal. Não pode ter mais que uma moda. Lembra que a gente viu em aulas anteriores que tem amostras que tem uma moda e tem amostras que tem bimodal e assim sucessivamente, tá? Então, aqui até por cor a gente consegue identificar, né? A mais aberta lá embaixo, a mais achatada, a gente já vai comentar com cada uma delas, é a nossa platicúrtica, tá? Aí a amarela é a mesocúrtica e a leptocúrtica é a azul. Eu já vou explicar cada uma delas bem certinho. O que, que vocês precisam entender? Que aqui, gente, nós temos a nossa reta normal. Ela tá bem tem os pontinhos, né? Mas a gente consegue identificar que aqui está a nossa normal, tá? E é em relação a ela que a gente consegue identificar a questão do grau de achatamento da nossa kurtose, e a partir dela a gente consegue definir como que chama cada uma delas, tá? Se eu souber dizer qual tipo, vai ser olhando os dados ou pode dizer direto qual é, eu tenho que sempre que fazer a conta. A kurtose, geralmente, ela vai ter esse comportamento, tá? Você vai olhar o gráfico, automaticamente, às vezes o exercício vai trazer um gráfico, e você vai ter que dizer qual é o tipo de achatamento que ela tem. Ela sempre vai seguir essa característica, tá? Então, por exemplo, a leptocúrtica, tá? A leptocúrtica é quando a distribuição apresenta uma curva de frequência bem fechadinha, tá? E aguda. Então é essa primeira que nós temos aqui. Ela vai receber o nome de leptocúrtica. Então, quando vocês olharem um gráfico que tenha essa kurtose, ela é uma leptocúrtica. Olha para você ver como que ela é aguda. Ela é bem comprida e ela é bem aguda, tá? Quando a gente tiver uma distribuição de frequência mais aberta, bem abertona, bem achatadona, ela é a nossa platicúrtica. Olha como é que é o comportamento dela, ela é bem achatadona, lá embaixo, tá? E, por fim, quando a gente tem que ela é a nossa base, ela recebe, então, a gente observa, nesse caso, que ela fica no meio termo, né? Ela não é nem muito achatadona e nem muito aguda, ela fica no meio termo e ela tem uma mesocúrtica, tá? Só para vocês saberem o comportamento e os tipos de kurtose existentes. Tem exercícios que vai trazer e vocês vão ter que dizer qual é o nome, tá? Ok? Isso aqui, gente, é mais para conhecimento mesmo, que pode ser que tenha exercícios que vocês precisam saber esses tipos de curva de normal. Vamos fazer uma atividade agora para vocês colocarem em prática, tá? O que realmente a gente precisa saber da aula. Pode-se utilizar, então, a simetria e a kurtose para saber o comportamento das medidas de tendência central com relação uma com a outra, tá? À medida que a distribuição deixa de ser simétrica, a média, a mediana e a moda vão se afastando, tá? E olha o que essa empresa fez. Ela fez um levantamento para saber a satisfação de seus clientes sobre um determinado produto. Esses valores são as notas que eles deram nesse produto. Ó, então teve 2 pessoas que deu nota 1, uma pessoa que deu nota 2, ó, 4 pessoas que deu nota 3, e assim sucessivamente. A minha pergunta é: como que nós podemos classificar esses resultados em relação à simetria? Então, vocês têm uma atividade para colocar em prática agora. O exercício que a gente estava fazendo antes no quadro, ele trazia para vocês a média, a mediana, a moda, e vocês jogavam lá no coeficiente, ok? Aqui não, aqui ele está dando dados, o conjunto de dados, e a partir, vai ter que encontrar a média, vai ter que encontrar a mediana, vai ter que encontrar a moda, para vocês dizerem para mim, então, como que está a assimetria desses resultados. Deu para entender o que vocês vão ter que fazer? Então, primeiro de tudo, gente, é encontrar a média, a moda e a mediana, tá? E aí a gente pode identificar como que é a simetria desse conjunto de dados. Bora lá, colocar a mão na massa, faltando 10 minutinhos para acabar a aula, acho que dá tempo da gente fazer, hein? Bora que bora.
tiverem alguma dúvida, me falem, tá? Enquanto vocês estão resolvendo aí, eu vou colocando os dados no quadro para a gente fazer juntos, tá? Opa! Davi, essa foi muito fácil, né, seu Davi? Não, não precisa representar gráfico não, tá, Eric? É só para dizer qual é a simetria, se é simétrico ou se é simétrica negativa ou positiva. Não precisa fazer gráfico não, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Enquanto isso, eu vou organizando nossos dados aqui. Mais um minutinho, tá, gente? Opa! Coisa boa, hein, Sabrina? Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, já organizei aqui os meus dados, os mesmos dados que vocês têm aí no exercício, tá? Eu coloquei aqui. O que a gente precisa encontrar? Nós precisamos encontrar a minha média, precisamos encontrar a minha mediana e precisamos encontrar a minha moda, tá? Precisamos encontrar essas três medidas primeiramente, tá? Se por acaso essas três medidas forem diferentes, a gente vai ter que calcular o desvio padrão para depois encontrar o coeficiente de assimetria. Se é de cara essas três medidas. Ai, vamos que vamos, Eric. Ó, vou te dar uma dica, Eric. Opa, a minha média faltou acento. Vou te dar uma dica, hein, Eric? Vamos lá, para te ajudar. Se a média, a mediana e a moda tiverem os mesmos valores, a gente de cara já pode afirmar que essa distribuição ela é simétrica, tá? Se forem diferentes, tem que calcular o S, que é o nosso desvio padrão, e jogar na fórmula para determinar qual é o coeficiente da simetria, para ver se é positiva ou negativa, tá? Primeiro, vamos calcular a nossa média. A minha média, eu vou chamar de x barra, tá? O que é a média? A média é eu somar todos esses elementos, ó. Vou somar, vamos somar, vai. 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 5 mais 5. E todo mundo vai ser dividido por 10, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos dividindo. Então, eu vou ter que o meu x barra vai ser igual. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá. O meu x barra vai ser igual. Vou somar, tá? Vamos fazendo juntos? Deixa eu ver o que vocês estão colocando.
Ô, Eric, mas a aula de ontem foi idêntica à aula de hoje, tá? Na semana, eu sempre dou a mesma aula, tá? O conteúdo que a gente está vendo aqui hoje, que nem média, mediana, é conteúdo que a gente viu na aula 3, se eu não me engano, tá? Já é a aula que foi das semanas passadas, tá? Essa média, mediana. Então, não é da aula de ontem, não, tá? A de aula de ontem que você está falando foi o mesmo conteúdo que a gente está vendo hoje. Então, vamos lá, gente. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 13. 16, 20, 25, 30. A soma dos elementos vai dar 30 dividido por 10. 30 dividido por 10, 3. Quer dizer, então, que a média... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É 3, ok? Somei todos os valores e dividi pela quantidade de elementos. Isso a gente encontra a média. Para encontrar a mediana, lembre-se que a mediana são os elementos que estão bem no centro, tá? Então, tem que organizar em ordem crescente os dados. Os nossos dados já estão organizados em ordem crescente. Só que aqui nós temos um porém. Estou trabalhando com dados que têm uma quantidade par de elementos. Se fosse ímpar, eu ia pegar de cara aquele que está bem no meio, bem no centro. Como é par, eu vou ter que pegar os dois elementos que estão bem no meio, que é o 3 e o 3, né? Porque daí fica 1, 2, 3, 4 elementos pro lado de cá e 4 elementos pro lado de lá, tá? Lembra que para encontrar a mediana, a gente tem que fazer a média desses dois elementos. Então, 3 mais 3 dividido por 2, porque eu estou somando dois elementos. 3 mais 3, 6 dividido por 2, 3. Quer dizer que a mediana também é 3. Olha que coisa boa. E mais, quem é a moda? A moda é o elemento que mais aparece na minha amostra. Ah, gente, eu sou uma professora muito boazinha. Por que a mediana deu 0, Davi? Você subtraiu os elementos? Acho que você subtraiu, tem que somar, hein? Não esquece disso. A moda é o elemento que mais aparece na minha distribuição, que é o número 3, porque ele aparece 4 vezes, ele é o que mais tem frequência. Então, a minha moda também é 3. Como a média? Vamos lá, gente. Como a média é igual à mediana, que é igual à moda, todo mundo é igual a 3, então nós temos uma distribuição simétrica. Não precisa nem calcular o desvio, nem o coeficiente de assimetria. Simétrica. Então, nós temos aí uma distribuição simétrica. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Tem alguma dúvida? Fechou, gente? Então, olha, só pela média, mediana e pela moda, eu já identifiquei que é uma distribuição simétrica. Se esses dados tivessem dado diferente, vocês iam ter que calcular o desvio padrão, que é o S. Aí é um trampinho maior, a gente sabe disso, nós já vimos isso na aula passada. E depois substituir na fórmula do coeficiente, tá? Davi achou o erro, provavelmente o Davi estava subtraindo aqui, ó. Algo me diz que o Davi subtraiu 3 menos o 3, para ter achado mediano igual a 0. Beleza, gente? Então, resolvido a nossa atividade aí, a nossa amostra, então, como tem as medidas de posição iguais, quer dizer que nós temos uma amostra, uma distribuição simétrica. Como que conhece a moda? A moda é aquele elemento que mais aparece. Ó, se você olhar, o número 1 está aparecendo 2 vezes. O número 5 está aparecendo 2 vezes. Mas olha quantas vezes está aparecendo o número 3. 4 vezes, tá? Então, neste caso, a nossa moda é 3. Lembra que a moda é o que mais aparece, gente. É o elemento que mais aparece. Eu imaginei mesmo, Davi, que você tinha feito a subtração, tá? Cuidado com isso, porque às vezes você erra um dado aqui, aí você erra o exercício inteiro. Você ia até calcular coeficiente, ia até calcular desvio padrão daí, tá bom? Fechou, gente? Tranquilinho. Mais um conteúdo visto aí para vocês poderem fazer as atividades. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão me avisando nas aulas. Bom final de semana para todo mundo. Muito boa a participação de todo mundo. Adoro quando vocês participam. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau.